Pessoal, tá gravando então? Ó, hoje nós vamos conversar sobre fraude contra credores, tá bem? A fraude contra credores é o último tema dentro daquele dos defeitos do negócio jurídico, que nós estamos trabalhando aí já algumas aulas. Muito bem. Quando nós falamos de fraude contra credores, eu resolvi separar uma aula específica para que a gente possa ver com bastante calma e, se possível, já solucionar eventuais dúvidas que surjam durante esse nosso encontro, tá? Quando nós falamos, então, de fraude contra credores, primeiro dado, está lá no artigo 159 até o artigo 165 do Código Civil, tá? Muito bom. Outro dado importante que nós temos que ter em mente para começar a entender esse instituto é que o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas. Então, a garantia genérica, a garantia geral que um credor tem contra outra pessoa é o patrimônio do devedor, né? Então, aqui na fraude contra credores, nós precisamos nos lembrar desse conceito, de que o patrimônio garante as dívidas. Isso está lá no artigo 391 do Código Civil. Pois bem, a fraude contra credores, ela não é tida como um vício do consentimento propriamente dito, né? Então, nós temos lá defeitos do negócio jurídico, é o gênero. Aí nós temos uma espécie, vícios de consentimento, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. E nós temos uma outra espécie que é chamada de vício social, e é aí que está inserida a fraude contra credores, tá? Por que não é vício do consentimento, mas sim vício social? Porque o devedor, quando atua em fraude contra credores, ele sabe muito bem o que quer. Então, a vontade manifestada corresponde exatamente ao desejo interno desse declarante, desse devedor declarante. O que ele quer, basicamente, é praticar negócios jurídicos que trarão prejuízo aos seus credores, tá? Então, nesse sentido, nós vemos que na fraude contra credores não há vício do consentimento, porque aquilo que o devedor manifesta é exatamente aquilo que ele quer: alienar bens para prejudicar direito dos credores, tá certo? Então, a operação que nós vamos estudar aqui, feita negocialmente, é basicamente essa. Sujeito A, exemplo, né? Sujeito A deve para sujeito B. O seu patrimônio responde pelas dívidas. No intuito de não pagar a dívida, o devedor A aliena bens para esvaziar o patrimônio e, assim, eventualmente, prejudicar direito do credor B, né? Muito bom. Então, por isso que não é um vício social, não é um vício do consentimento, é um vício social. Então, o artigo 158, desculpa, eu falei que era a partir do 159, é do 158, ele estabelece aí um pequeno conceito que está traduzido no material de vocês. Então, o que é fraude contra credores? É todo ato sucessível de diminuir ou onerar o patrimônio, reduzindo ou eliminando a garantia que esse representa para pagamento de suas dívidas, praticado por devedor insolvente ou por ele reduzido à insolvência. Esse é outro dado importantíssimo. Quando o devedor pratica o ato, a oneração dos bens ou alienação do seu patrimônio, esse ato tem que resultar na sua insolvência
ou quando já insolvente, ele pratica esses atos. Abrir um pequeno parênteses, só para que a gente possa lembrar do que é insolvência. Uma pessoa em estado de insolvência, seja ela jurídica ou natural, resulta que tem mais dívidas do que patrimônio. Então, as dívidas estão num patamar e o patrimônio abaixo. Isso significa que a pessoa está insolvente, ela não consegue arcar com todas as dívidas usando o seu patrimônio. Tá? Se for pessoa jurídica, isso pode resultar numa falência, recuperação judicial, assunto que vocês verão ao longo da faculdade. E se no caso aqui específico, então resultar em insolvência, ou o sujeito pratica esses atos de oneração, de alienação, quando ele já era insolvente, pode dar aso ao Instituto da Fraude contra Credores. Claro, porque se o devedor tem patrimônio de sobra, bom, aí ele aliena à vontade, desde que sobre um tanto de patrimônio para responder pelas dívidas. Tá claro? Muito bom. E por que é possível falar em fraude contra credores, que tem como resultado a anulação desses negócios de oneração, de alienação, de devedor insolvente? Por que eu falo nisso? Por que o Código previu esse instituto? Porque quando a pessoa está insolvente ou reduzida à insolvência, por intermédio da prática desses negócios de oneração do patrimônio ou própria alienação do patrimônio, a pessoa está negociando bens que já não são dela. Concorda? Porque, na verdade, esses bens já são dos devedores, ou melhor, dos credores. Os credores vão se servir desses bens para satisfazer o seu crédito. Então, quando o devedor insolvente aliena um bem do seu patrimônio, ele não está alienando o que é seu, mas sim está lidando com o patrimônio que já é dos seus credores. Daí porque a importância de poder o credor se valer de uma ação judicial, que nós já veremos, de uma ação judicial para desfazer aquela alienação. Ele simplesmente, o credor, está perseguindo o patrimônio que lhe pertence, que já não era mais do devedor. Tudo bem até aqui? Então, essa é uma pequena introdução. Dito isso, nós passamos a analisar os elementos constitutivos da fraude contra credores. São dois elementos, muito fáceis de nós entendermos. Eu tenho um elemento subjetivo, né, que, como vocês bem sabem, diz respeito com a vontade, com a intenção do declarante da vontade, e nós temos um elemento objetivo que é aferido ontologicamente, né, no mundo dos fatos. E no caso da fraude contra credores, é aritmética essa avaliação do elemento objetivo. Então, como elemento subjetivo, a doutrina, isso desde o direito romano antigo, chama de concilium fraudis. Está no material de vocês e eu vou repetir. Concilium fraudis. É a má-fé do devedor. Tá? É a consciência que ele tem de que vai e quer prejudicar terceiros, que são seus credores. Numa tradução livre aí, a gente poderia chamar de conluio fraudulento, né? O conluio, ele sempre acontece no mínimo entre duas pessoas, não é verdade? Portanto, o que a doutrina explica para nós? Quando nós estamos diante de negócios celebrados em fraude contra credores, é de suma importância analisar se a pessoa com quem o devedor negociou, então nós temos no mínimo 3 pessoas, né? Nós temos aí o credor, o devedor que está de má fé e o terceiro. Com relação a esse terceiro, é preciso uma análise muito criteriosa para saber se o terceiro que está adquirindo o patrimônio do devedor
se esse terceiro está de boa fé ou de má fé. Porque aqui é um momento em que o Código Civil chega numa encruzilhada. Ou protege o terceiro de boa fé, que negociou com o devedor malicioso, que estava de má fé, ou protege o credor, que está amargando um prejuízo a princípio. O Código Civil escolheu, turma, como nós sempre dissemos em sala, e não ia ser diferente aqui, o Código Civil escolheu proteger o terceiro de boa-fé. Tá? Porque senão todo um sistema negocial de segurança jurídica, tão importante para o desenvolvimento das relações particulares, privadas, esse sistema todo vai à ruína. E não é isso que o Código quer. Portanto, se o terceiro estava de boa fé, ele há de ser protegido. Ah, mas e o credor? O credor vai tentar receber por meios outros, e se não houver patrimônio do devedor de má fé, não há muito o que ser feito. Tá? Então, essa é uma primeira situação, que é a regra, que vocês já sabiam. Sempre protege-se o terceiro de boa fé. Agora, e se esse terceiro está de má fé? E lembrem que a boa-fé é presumida, a má-fé deve ser provada. Ora, se o terceiro está de má-fé, aí está pronta a receita para anulação do negócio. Porque daí sim o credor pode, demonstrando a má-fé, ou nos casos que ela é presumida, que nós veremos daqui a pouco, mas na presença da má-fé, pode o credor, então, pleitear perante o Poder Judiciário a anulação daquele negócio jurídico que lhe está a prejudicar. Mas, repito, havendo boa-fé, essa situação não existe. Só nos casos de má-fé. Tá certo? E o que é a má-fé aqui, desse terceiro? Pessoal, a má-fé do terceiro adquirente, que nós chamamos, né, o terceiro que adquire o direito, que está ajudando a esvaziar o patrimônio do devedor, a má-fé desse terceiro é tão somente uma ciência que ele tenha acerca da situação de insolvência ou de redução à insolvência do devedor mediante aquele negócio jurídico. Então, eu não preciso que haja esse conluio, esse vínculo, né, usando aqui uma expressão do direito penal, não é necessário que haja esse liame subjetivo, esse vínculo subjetivo, essa má-fé compartilhada entre o alienante, devedor, e o terceiro adquirente. Isso não é exigido, mas sim, de acordo com o artigo 159, nós temos alguns indicativos de má-fé. Perdão. Esses indicativos, turma, do artigo 159, são verdadeiras presunções legais. Tá bem? Então, a lei presume que, quando o terceiro adquirente está em uma das duas situações previstas no artigo 159, ele está agindo de má-fé. Ou, no mínimo, faltou boa-fé subjetiva, ou boa-fé objetiva para ele. Tá? Mas vamos lá. Então, o artigo 159 estabelece o seguinte, duas situações. Ó. Quando a insolvência do alienante, lembra que o alienante é o devedor do nosso credor que nós queremos proteger aqui com a fraude contra credores. Então, quando a insolvência do alienante for notória ou houver motivos para ser conhecida da outra parte. Qual outra parte? O terceiro. Tá? Bom, insolvência notória. Pessoal, a insolvência notória de uma pessoa, ela pode ser detectada por alguns indicativos. Não é que os exemplos estão aí no material de vocês. Ó, a existência de títulos protestados, né? O alienante, o devedor alienante tem vários cheques protestados que ele não pagou, tem
títulos outros, nota promissória e assim sucessivamente. Tem protesto contra alienação de bem, quer dizer, já tem um outro credor tentando travar o patrimônio dele. Ou várias execuções, demandas de cobrança correndo em juízo. Tá? Isso é um indicativo de que o sujeito é notoriamente insolvente. Quando fala, claro, insolvência notória, não quer dizer efetivamente que todo mundo na cidade sabe, né? Ainda mais se for uma cidade grande. Mas é notória no sentido de que bastaria ao terceiro adquirente, com um pouquinho de diligência, buscar consultar junto a cartórios, tabelionatos de protege títulos, para saber se aquele alienante está passando por dificuldades financeiras, patrimoniais. Tá bem? Então, não dá para o adquirente também simplesmente dizer, eu não sabia. Não, mas você tinha condições de saber? Tinha, se tivesse agido com o mínimo de diligência. E por isso também sempre é importante a figura do advogado. Né? Hoje também é dia do padroeiro dos advogados. Então, veja, é importante a figura do advogado tanto na fase pré-negocial, durante o negócio e posteriormente. Né? Mas a gente sabe que a maioria da população não costuma fazer esse tipo de atuação preventiva. Pois bem, o segundo indicativo, a segunda presunção legal, é quando o adquirente tinha motivos para conhecer a insolvência do devedor alienante. Parece um pouco abstrato, não é? Como assim ter motivos para conhecer? Ora, a doutrina e a jurisprudência, elas trazem um pouco mais de concretude para esse requisito. E traz alguns exemplos, não é? Por exemplo, a aquisição, ou a oferta, melhor dizendo, a oferta do bem por um preço vil com L, né? O que é o preço vil? É o preço muito abaixo do praticado no mercado. Né? Isso é um indicativo de que tem coisa errada ali naquele negócio. Ou relacionamento próximo, parentesco, amizade muito próxima entre as partes. Isso, claro, que é um indicativo de que aquele terceiro adquirente também poderia saber da insolvência do alienante. Turma, como que tá até aqui? Tá tudo ok? Tá muito depressa? Então vamos adiante. Beleza. O segundo requisito. Então, até agora, nós fazemos um pequeno apanhado. Nós estamos falando sobre fraude contra credores, artigo 158 a 165 do Código Civil, uma ideia de que o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas. Dentro dessa ideia, na fraude contra credores, o devedor, por atos de oneração ou alienação do seu patrimônio, tende a diminuí-lo e, assim, o fazendo torna-se insolvente ou já estava insolvente quando praticou esses atos. Isso implica em prejuízo direto para aqueles credores que não têm garantias especiais. Eu já vou falar deles. São os credores quirografários, que nada mais é do que credor comum ou credor sem garantia. Como esses credores comuns, que não têm garantias, veem seu direito ao crédito prejudicado por conta desses atos maliciosos do devedor, o código lá, desde o direito romano, e agora atualizado no Código Civil de 2002, prevê um instrumento processual, ou melhor, prevê um instrumento de direito material que depois é instrumentalizado na ação que vamos conversar agora há pouco.
mas prevê o Instituto, então, de Direito Material da Fraude contra Credores, que possibilita ao credor prejudicado buscar judicialmente a anulação desses negócios de oneração ou alienação. Tá? Quando eu falo oneração, eu digo, por exemplo, o devedor que dá um bem em hipoteca, quando já estava insolvente. Ou essa hipoteca reduziu a insolvência. Isso prejudica, porque aquele credor comum perde um pedaço da fatia patrimonial que ele poderia buscar. Tá? E dentro desse estudo, nós vimos que há dois elementos. O primeiro elemento subjetivo, concilium fraudes, má-fé. Vimos no artigo 159, presunções de má-fé, presunções de má-fé do terceiro adquirente. Se eu não conseguir provar a má-fé, a boa-fé é presumida também com maior força, e daí o negócio não pode ser anulado, porque protege-se o terceiro de boa-fé. E eu disse para vocês que nós temos um segundo requisito, que é de ordem objetiva, que é chamado, trazendo do latim, eventus damni. Numa tradução livre aí, evento danoso. Quer dizer, o que é o eventus damni? O que é o dano que advém dessa má-fé? É a própria insolvência. Porque quando o indivíduo, então, repito, encontra-se no estado de insolvência, o seu patrimônio não será suficiente para pagar todas as suas dívidas. E o credor comum tem que ficar preocupado, porque os credores com garantia receberão primeiro. Tá certo? E o credor comum, se sobrar algum patrimônio, ele recebe. Do contrário, não há o que receber. Daí a importância de estar esperto, não é? E ingressar com a ação o mais cedo possível. Então, eu tenho o elemento subjetivo e o elemento objetivo. Como eu disse para vocês, o elemento objetivo é de aferição aritmética. É conta. Pô, o cara deve 100, está com 50 de patrimônio, né? Ou ele devia 100, tinha 100 de patrimônio e praticou uma alienação que reduziu o patrimônio dele para 70, opa, peraí, já está havendo prejuízo para o credor comum. Então, quando se vai... Só um instantinho. Então, aí é quem chega primeiro, Arivaldo. Então, a pergunta é a seguinte, ó, credores comuns rateiam o que sobra ou leva quem executar primeiro? Leva quem executar primeiro. Quem entrar com a ação anulatória primeiro, né? Diferente lá da falência, que daí se institui um concurso de credores, não é, salvo o melhor juízo, lá na falência é por ordem de habilitação, então também é uma corrida do ouro, né? Quem chega primeiro leva antes. Quem dorme no ponto também, penso que não há muita justiça em socorrer quem é displicente, né? Muito bom. Então agora, turma, seguindo o nosso roteiro, nós vamos falar da ação pauliana. Ação pauliana, que é o instrumento processual agora, tá? Onde se vai discutir a fraude contra credores. Na ação pauliana, ela tem esse nome porque ela foi uma homenagem a um pretor, a um juiz, não é? Romano, chamava Paulo, ele que criou essa ideia. Então, ó, na ação pauliana, de antemão, o autor da ação tem que provar que houve o elemento subjetivo, o concilium fraudes, e que também houve o requisito objetivo, o eventus damni, certo? Bom, quando que eu posso entrar com ação pauliana? Qual que é a causa de pedir, não é, dessa nossa ação? Veja, o artigo 158, ele trata de negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívidas. Então, é o devedor insolvente
vai lá e doa bens ainda do seu patrimônio, ou ele perdoa dívidas. Quando ele perdoa dívidas, significa que ele não vai receber essas dívidas. E essas dívidas não vão entrar no patrimônio dele, e isso vai prejudicar o credor. Mas não serve só para negócios gratuitos, tá? Porque, vou pedir licença aqui, porque senão ficaria manca a proteção, né? Você completa o 158 com o 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos, aí, compra e venda, por exemplo, do devedor insolvente, e aí vem, né, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser reconhecida do outro contratante, isso nós já falamos. Só para que vocês entendam aqui, que a fraude contra credores, instrumentalizada na ação pauliana, ela atinge não só a alienação gratuita dos bens e remissão de dívidas, como também a alienação onerosa, tá? Muito bom. Então ela tem esse nomezinho, ação pauliana, ou você também pode entrar com uma ação chamada de ação revocatória. São sinônimas, tá? Muito bem. Vamos lá, vamos um pouquinho. Pessoal, se porventura acabar o tempo, eu vou pedir para que vocês não saiam, que daí eu vou abrir uma outra sessão e a gente continua, tá? Ó, a natureza jurídica dessa ação. Pessoal, é uma ação de anulação de negócio jurídico. Simples assim. Já houve um tempo que se discutia, é uma ação que vai afetar a eficácia do negócio. Na verdade, essa tese foi derrubada. É uma ação que vai gerar anulação de negócio. E, é claro, vai depender da atuação, do interesse do credor prejudicado provocar o Poder Judiciário, né? Muito bom. Quem pode ser autor dessa ação? Então, vamos lá, ainda com base no 158 caput. Bom, quem pode ser autor dessa ação é o credor quirografário. Então, assim, para que entenda bem, o credor quirografário é aquele não garantido, é aquele que não tem garantia, é aquele que não tem a seu favor uma hipoteca, que não tem a seu favor uma garantia fidejussória, enfim, não tem garantia nenhuma ali protegendo. Ele é credor comum. Ele, por exemplo, tem um cheque para receber, um título de crédito, um contratinho, tá? Só que, além disso, além de ser credor quirografário ou comum, só pode ser autor da ação aquele que já era credor quando o negócio que se busca anular foi praticado. Né? Então, eu era credor do sujeito em janeiro. Em março, ele praticou um negócio que prejudica o meu crédito, com fraude contra credor. Eu sou parte legítima para ingressar com a ação. Só tenho que provar a minha condição de credor. Agora, imagina outra situação. Vou inverter as datas. O negócio que reduziu a insolvência ou praticado já quando insolvente o devedor aconteceu em janeiro. Aí eu me tornei credor dele em março. Em março nós celebramos um contrato qualquer, um negócio aí da sua preferência. Eu emprestei R$1.000 para ele. Em março. Mas será que eu posso entrar com ação para desfazer aquele negócio lá de janeiro? Não faz sentido. Porque aquele credor que celebrou negócio jurídico com o devedor quando ele já era insolvente, já o fez sabendo dessa condição. Ou, pelo menos, tendo condições de saber. E se ainda assim quis negociar, não pode ser autor da ação. Então, recapitulando, vai poder ser, então, autor o credor quirografário, mas desde que já o fosse antes do negócio que se busca anular. Joia? Maravilha. E o credor privilegiado? Significa que ele está excluído dessa ação? Ele não vai poder ser autor? Claro que vai. Mas aqui são casos
excepcionais. Em qual sentido? Se eu tenho, como eu sou credor, e tenho como garantia uma hipoteca, tá joia? Aí o meu devedor vai lá e coloca uma segunda hipoteca, por exemplo, ou vende o bem que estava hipotecado para mim. Apesar de ser credor com garantia, eu tenho interesse em anular aquela venda, porque aquela venda simplesmente destruiu a minha garantia. E assim sendo, eu posso, também credor com garantia, buscar a alienação. Isso, a anulação, desculpa. Isso está no artigo 158, parágrafo 1º. Tá? Maravilha. Já vimos quem pode ser autor. E agora, quem pode ser réu? Parece lógico, não é? Parece intuitivo. Professor, quem vai ser réu é o devedor insolvente. Concordo. Mas pergunto, só ele? E o terceiro adquirente que estava de má fé, ele não vai figurar no processo? Pessoal, aqui, por conta de um mandamento estabelecido no Código de Processo Civil, no artigo 506, né, que estabelece a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Ora, então o raciocínio é linear, é muito lógico, né? Se o terceiro não fizer parte da ação pauliana, da ação revocatória, eu não posso buscar o bem ou o direito lá no patrimônio dele, porque ele não exerceu ampla defesa, contraditório e todos aqueles consectários processuais. Portanto, exige-se que no polo passivo figurem como réus o devedor alienante e o terceiro adquirente de má-fé. Eles têm que estar em litisconsórcio. Já aprenderam isso, não é? Em introdução à como é que é? Teoria geral do processo. Litisconsórcio. O que é litisconsórcio? É uma pluralidade de pessoas em um dos polos da ação. Nesse caso, é no polo passivo. Então, eu tenho um litisconsórcio passivo necessário. Isso é importantíssimo. Necessário. É obrigatório que figure, pelo menos, o alienante devedor e o terceiro adquirente de má-fé. Tá claro? Ótimo. Agora, é natural do mundo dos negócios que esse terceiro de má-fé adquira o bem e já repasse para outra pessoa, para outrem. Se for possível identificar quem é essa quarta parte, por assim dizer, ela também deve constar no polo passivo. Tá claro? Então eu vou formando um litisconsórcio passivo necessário. Porque senão vai dar nulidade depois lá na frente, quando você tentar buscar o bem do teu cliente credor, no patrimônio de terceiro, porque ele vai alegar, olha, eu não participei de ação nenhuma, eu não estou nem sabendo que o negócio foi anulado, eu não pude nem me defender nessa ação anulatória. Tá certo? Então, essa é uma ideia muito importante que nós tenhamos presentes na nossa mente. Uma perguntinha. Pois é, muito bem colocado. Se o terceiro estava de má fé, mas a quarta parte estava de boa fé, ela não pode ser atingida, né? Nós vamos ter que resolver o negócio entre o alienante e o terceiro mesmo, sendo demandados pelo credor. Mas aí, e é claro, né, o autor que vai ter que demonstrar a má-fé dessa quarta parte. Se não for possível fazê-lo, a quarta parte é presumida de boa-fé e não pode ser demandada. Mas isso, eventualmente, pode ser resolvido daí em perdas e danos, se possível for, se houver patrimônio para tanto. Tá bem? Pessoal, era isso que eu gostaria de falar com vocês.
o microfone aí está aberto, o chat está aberto, para que possam fazer suas perguntas, suas colocações. Eu não vou tratar hoje de simulação, que é um assunto muito próximo da fraude contra credores, mas eu tenho alguns minutinhos e me lembrei agora, eu só vou fazer uma diferenciação. Fraude contra credores e fraude à execução. Na fraude contra credores, eu ainda não tenho uma execução judicial em curso, né? Por isso que eu preciso de uma ação de conhecimento para anular o negócio. Na fraude à execução, já existe uma execução judicial em curso. E daí, no bojo da execução, o executado se desfaz dos bens para frustrar a execução. Aí, é claro, eu não preciso de uma ação judicial para anular essa alienação, porque eu já estou no bojo de um processo. O que eu preciso é só peticionar ao juiz e demonstrar para ele, não é? Que, olha, aqui está havendo fraude à execução. Ora, o sujeito está desobedecendo uma ordem judicial, né? É até mais grave se você parar para pensar em termos de respeito às instituições. E daí o juiz, no bojo lá da execução, já faz a anulação do negócio.